Deus seja louvado. Bom dia a todos, que a paz de Deus esteja sobre vós. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Vamos iniciar a leitura no versículo 16 em diante. O assunto é: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Então essa é a palavra. O Senhor Jesus aqui, ele já tinha ressuscitado e apareceu aos seus discípulos na Galileia e deu essas instruções, essa ordem, para que eles saíssem falando do Senhor Jesus, ensinando-os a guardar tudo o que ele tinha ensinado. E aqueles que crescem, aqueles que fossem batizados, seriam salvos. Lá em Marcos 16:16 fala: Ide, anunciai o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. Então, foi dada essa ordem, e os seus apóstolos e discípulos saíram anunciando o Senhor Jesus com muita alegria, com muito ânimo, e sofreram muitas afrontas, foram perseguidos. E Paulo, depois o Senhor apareceu para ele também, ele estava em perseguição ao Senhor Jesus Cristo, aos cristãos. Então, perseguindo aos cristãos, o Senhor Jesus disse a ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, seria muito difícil para ele combater o Evangelho, a salvação, aquilo que é de Deus, aquilo que era falar de Jesus Cristo. E Paulo, muito atemorizado, ouviu aquela grande voz, e uma grande luz resplandeceu diante dele, e ele ficou cego naquele momento com o resplendor daquela luz. Aí o Senhor deu instruções para ele entrar na cidade, e lá na cidade, em Damasco, o Senhor falou para Ananias, um cristão que estava naquela cidade também, para ir naquela rua onde Paulo estava. E lá naquela rua ele resistiu de ir, porque ele sabia que Paulo era um perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor disse: vai, que este é um vaso importante para mim, um vaso escolhido. E Ananias foi, e Paulo se encontrava cego, por causa daquela grande luz do Senhor que resplandeceu diante dele, mais forte do que a luz do meio-dia. Glória a Deus! E aí Ananias foi, obedeceu ao que o Senhor Jesus tinha mandado ele fazer, foi e orou com as mãos sobre as cabeças de Paulo, e aquelas caíram dos olhos deles como que umas escamas, e ele voltou a enxergar. Ou seja, a partir dali, ele enxergaria tudo diferente, tudo aquilo que ele acreditava e tinha aprendido sobre a lei. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, o seu mestre, que ensinou as letras. Paulo era um homem muito letrado, estudado, conhecia toda a ciência dos gregos, toda a filosofia, toda a lei mosaica. Ele era um homem muito aprofundado, falava vários idiomas, mas ele reputou tudo isso como esterco quando ele conheceu as palavras, conheceu sobre a vida de Jesus, quem era Jesus Cristo,
e tudo o que ele tinha feito, e tudo o que ele tinha dito, e tudo o que ele ordenou fazer. Aí o Espírito Santo já guiava Paulo para o que ele devia falar, para onde ele devia ir, e ele saiu triunfante anunciando Jesus Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Ali no quarto onde ele foi, Ananias orou com as mãos sobre a cabeça e falou o que o Senhor tinha ordenado, e Paulo, todo atemorizado também, já fazia uns 3 dias que ele estava ali jejuando e rogando a misericórdia de Deus. E aí Paulo saiu, foi batizado também, Ananias o batizou. Então veja você que não é só conhecer a palavra de Deus, mas existem, tem que passar pelo batismo. Disse o Senhor, ide anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É uma consequência, é uma lavagem pela água, pela regeneração, e o batismo também é semelhante ao sepultamento de uma pessoa. Quando ele batiza, sepulta ali o homem velho, morto para o pecado, é sepultado nas águas. E quando ele sai das águas, ele ressurge, ele ressuscita, uma nova criatura pelo poder de Deus. Então essa é a simbologia do batismo, que é a lavagem em água limpa, né? Lavagem pela purificação espiritual, porque pode ser batizado também num rio, e num rio a água pode estar turva, pode estar como esteja, mas a pessoa sai limpinho, e ele sai branco como a neve, não tem mais pecado pesando contra ele, ele sai ali jubilando de alegria do batismo e pisando como que nos ares. Eu lembro quando Deus me chamou na graça, eu fui batizado com a idade de 22 anos. Eu saí do tanque de batismo, parecia que eu não estava pisando no chão, que eu estava muito leve, muito gostoso, parecia que eu pisava numa altura acima do chão, de tão gostoso que estava, limpíssimo. E aí a gente sai dali revestido pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, para também anunciar o Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos nos alimentando da palavra de Deus, na congregação, nos cultos, o Senhor vai nos ensinando os preceitos, a palavra, revestindo de poder do Espírito Santo, e aí o Senhor nos prepara também com as vestes para a batalha, porque nós saímos dali para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O Senhor nos reveste, nos ensina, o Senhor mostra alguém para falar da palavra, e assim nós vamos falando, e o Senhor vai fazendo obras, vai alistando mais pessoas para também batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E todos entramos numa batalha espiritual e também contra a concupiscência carnal interna da nossa vida, do nosso corpo. E é uma batalha constante. Nós temos que, pela palavra de Deus, pela oração, buscar a misericórdia todos os dias, ir nos revestindo daquilo que é do céu. E o Senhor nos reveste e nós vamos vencendo cada batalha, levantando a bandeira da vitória em cada luta que surge. É uma batalha até o final. O Senhor nos chamou para o seu exército, e nesse exército, onde Jesus Cristo é o nosso capitão, ele vai à frente, vai nos abençoando, vai nos fortalecendo, e aquele ferido o Senhor cura. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor é rico em perdoar a pessoa, chegando até ele, se humilhando e confessando os pecados. O Senhor vai curando, o Senhor vai libertando e perdoando, e a pessoa levanta novamente firme e continua a marcha para a vitória. Então, ouça esta palavra. Aqui o Senhor disse que, falou-lhes, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Deus o glorificou soberanamente
e lhe deu todo o poder no céu e na terra. Lá no céu, os anjos se prostram diante do Senhor Jesus Cristo para a glória de Deus. Isto é agradável aos olhos de Deus, porque Deus assim o fez, Deus assim quis. Então, o Senhor Jesus Cristo está ao lado do Pai, à direita de Deus, intercedendo por todos nós. Então, busque ao Senhor, chegue-se a Ele, rogue a misericórdia de Deus, reconheça a sua maneira de viver, o seu pecado, e clame a misericórdia de Deus, e venha para este exército da salvação, este exército de Deus, de Jesus Cristo, o nosso capitão. Venha marchar pela palavra de Deus. Faça um exame da sua vida, da sua maneira de viver, para que assim fazendo você possa instruir, começando pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, ou pelos seus filhos, pelos seus parentes, e vai falando da palavra de Deus, e o Senhor vai te aproximando das pessoas, daqueles que o Senhor quer que você fale. Você se torna um instrumento de Deus para proclamar o evangelho da salvação. Venha sem demora. Jesus Cristo é a luz. Jesus Cristo veio ao mundo para iluminar todos nós, todos que andavam em trevas e à beira, no vale da sombra da morte. Todos eram pecadores, todos transgressores da lei, e o Senhor Jesus trouxe a esperança. O Senhor Jesus tem a chave. O Senhor abre e todo aquele que busca encontra. O Senhor disse: aquele que bate, abrir-se-vos-á, e aquele que pede, recebe. Então, não esqueça, comece a buscar ao Senhor agora no seu pensamento e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor conhece a minha vida, a minha situação. Me ajuda, Senhor. Perdoa meus pecados, limpa o meu coração, a minha alma. Senhor, limpa-me, Senhor, e serei limpo. E o Senhor limpa, o Senhor se agrada, o Senhor não resiste à humilhação de uma pessoa, a pessoa se buscar, se pedir perdão ao Senhor, reconhecer os seus próprios erros e pedir a misericórdia de Deus, e essa encontra. Então, aquele que tem misericórdia, temos que ter misericórdia dos outros também, porque está escrito na palavra que se nós não tivermos misericórdia, quando nós precisarmos dela, nós não encontramos. Então, analise também este lado da misericórdia e do perdão. E quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, veja, é uma condição. Nós dizemos que nós perdoamos, para o Senhor perdoar nós, assim como nós perdoamos os outros. Então, perdoe. Se tem alguma queixa, alguma rixa com alguém, perdoa, tire isso do seu coração e o Senhor também te perdoará. Glória ao nome santo do Senhor. Analise a oração do Pai Nosso e veja que é uma oração de comprometimento. Perdão. Então, a oração do Pai Nosso é uma oração de comprometimento. Nós pedimos para Deus fazer para nós aquilo que nós dizemos que fazemos para os outros. Então, guardemos a palavra de Deus, fique firme, leia novamente, porque o Senhor disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, ensinar a guardar a palavra de Deus. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. A promessa, o Senhor disse: não vos deixarei órfãos, estarei sempre convosco. Eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador que estará convosco até o fim, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.